Oi, pessoal! Mais um Drops aqui do Charlie Alpha. Dessa vez eu conversei com a Carol, uma amiga minha de muitos anos que mora lá em BH, sotaque que eu amo. A Carol trabalha com eventos há bastante tempo e agora nessa situação de pandemia, já viu, né? Ela trocou uma ideia comigo de como tá a situação, como foram as dificuldades, como eles estão se adaptando agora. E ficou um papo muito bacana. Eu espero que vocês gostem e comentem lá nas nossas redes, tá bom? Fiquem agora com o nosso episódio. Ei, tudo bom? Como é que você está? Estou ótima, e você? Bem feliz de te ver finalmente. Nossa, nem me fale. Que saudade. Nossa, como tá aí esse sul? Tá frio, menina, essa semana vai fazer negativo e vai dar chuvarada, vai estar pesado aqui. Olha Ai, só Deus que na delícia. causa. Aqui ontem fez um calor que nem de coberta eu dormi. Que inveja, porque aqui não é. Deixa eu me corrigir, não é nem Deus na causa, né? É só São Pedro na causa, porque o estagiário deve estar bem louco. Estagiário de São Pedro. Ai, mas que bom falar com você. Nem me fala, a gente tem que marcar isso lá no grupo, né? Fazer uma call todo mundo. É, e esse encontro, né, que não sai. Olha, depois da vacina a gente volta a falar desse assunto. Até lá a gente nem, como é que se diz, nem Não, cria expectativa. não encontrou até hoje, agora espera a vacina. A gente tem que colocar lá que o nosso encontro vai ser de comemoração à vacina. Boa, é verdade. Né? Brindaremos a vacina. E pode ser até num carnaval, isso. né? Porque esse grupo tem tradições fortes em carnaval. Sim, sim, sim. Ou no Oktober, talvez. Oktober também, ó, super aprovado. Então tá, então temos ainda já duas opções para juntar essa galera. Ou na Europa, né, que temos duas lá. É verdade, fica até melhor no sentido de que vai todo mundo mesmo, né? Exatamente. Daí a gente se encontra provavelmente na Espanha, que daí a Vani sobe da Itália e a Tatá desce da Holanda. Encontra a Fernanda, né? Isso, onde tá a Fefe. Perfeito, então tá decidido. Resolvido. Mas assim... Aproveitar as promoções e já comprar passagem. E tu tá conseguindo investir tipo em viagem, Carol? Porque eu não tenho coragem de comprar. Não, eu tô falando assim, mas é zoeira, né? Assim, as únicas viagens que eu fiz, na verdade eu fui pro interior, né? Na minha cidade, Natal. Eu fiquei lá uns 2 meses e meio, assim. Amanhã vai fazer 5 meses, né, que eu tô em casa. Então, assim, logo depois, no dia 18 mesmo, a gente já parou, aí já vim pra casa, tô trabalhando desde então em casa. E aí aqui, apartamento pequenininho, né, aquela coisa, e a gente tava morrendo de medo no início, né, aquele medo maior, assim. E aí, minha prima, né, que mora em São Paulo, em Campinas, falou, tô indo para Cataguases e tal, vou ficar lá um tempo, porque aqui tá difícil, porque lá também é apartamento pequeno. Aí a gente foi, tava todo mundo em quarentena já, aí a gente foi e ficamos lá, eu, minha mãe, a minha prima e a minha tia. Aí ficou melhor, assim, né, porque aí você tem companhia, a sexta à noite você faz uma resenha lá, toma um drink, uma cervejinha, põe uma live. Então, assim, foi ótimo. A gente, final de semana, fazia um churrasco só a gente. Então, assim, deu uma melhorada no clima, assim, né? Aí começou algumas falas, assim, de volta, aí eu comecei a ficar mais ansiosa de estar aqui, né, dos meus clientes precisarem de mim e tal. Aí eu acabei vindo, mas eu fiquei lá uns 2 meses e meio. E assim, viagem só de carro, né? Mas também não sei se eu tenho coragem de ir para um hotel, sabe? Uma coisa assim. Eu tava pensando que
é muito tempo dentro de casa. E eu tava até pensando alguma coisa assim, eu vou pegar um hotel sei lá, aqui perto, né? Só para respirar a natureza, sair desse quadrado aqui, né? Mas eu não sei se eu tenho coragem de ir para hotel, assim, sabe? Acho que a gente tá muito noiado, né? De passar álcool gel, porque eu comecei a trabalhar, eu fui demitida ali no começo da pandemia e eu voltei a trabalhar na semana passada. E eu tava muito ansiosa, porque eu não sabia mais viver fora de casa, né? Foram 4 meses, 120 dias, só indo no mercadinho aqui do lado de casa, lavando tudo e assim, saindo a cada 10, 15 dias, pedindo coisas pelo aplicativo, e, enfim, lavando tudo, aquilo. E agora eu pensei, nossa, vai ser bem difícil, mas a empresa que eu tô, nossa, eles estão super responsáveis, mudou toda a rotina, só que eu acredito que para quem tava lá foi muito mais difícil adaptar do que para mim que cheguei, né, e tive que só entender os procedimentos e todos os procedimentos já estavam na parte de tem um emprego novo. Então para mim não foi aquele negócio tipo, mudou amanhã, é assim, né? Foi tudo junto, então entrei junto, então eles deixam a gente muito tranquila no sentido de que mede a temperatura todo dia, faz questionário, as pessoas andam separadas, almoço, eles servem pra ti, tu não encosta. Tem toda uma parte de limpeza, a gente mesmo limpa quando a gente chega, quando a gente sai do refeitório, a gente limpa a mesa. Então, tudo tem uma estrutura muito boa para amenizar esses impactos, né? Mas no teu caso, tipo... no meu caso, não tem caso, né? Vamos voltar um pouco aqui para quem estiver um dia escutando isso, entender o que aconteceu. Quanto tempo que tu trabalha com evento, Carol? Então, a minha empresa, a UB Eventos, ela final de agosto agora, a gente faz 10 anos de empresa. Já. Mas eu já trabalho com eventos antes de ir para a Holanda, assim, né? Acho que depois que eu voltei da Holanda que o negócio ferveu dentro de mim, assim. Então, a gente já deve ter, assim, uns 15 anos que eu trabalho com eventos, né? E nunca se viu nada igual, parecido. Eu lembro da época da greve dos caminhoneiros, né? Que a gente pensou, nossa, depois que a gente passou pela greve dos caminhoneiros, a gente faz qualquer coisa. Doce ilusão. Aí veio a pandemia. Pra provar que tudo pode piorar. Exatamente. Igual Tiririca, né? Pior que tá, não fica. Fica sim. Exatamente. E como é que tu te sentiu? Como é que foi, Carol? E aí foi assim, né? Acho que aqui todo mundo parou logo depois do dia 18 ali, o próxima segunda-feira, né? Não lembro que dia que é. Próxima segunda-feira já estava tudo fechado, só serviço essencial e tal. E eu já tinha um próximo evento, tipo, no final de março. E aí, esses noivos, né, me procuraram no inicinho de março, perguntando. E eu assim, não, gente, isso aqui não chegou no Brasil ainda não. Vai ter seu casamento. E eu toda, assim, alegre, né? Tipo assim, que não tinha chegado, a gente ia conseguir fazer as coisas. E ele, como é que faz para adiar, que não sei o que, eu acho que eu já quero adiar. E aí eu tava muito, muito de boa, assim, paz de amor, né? Não, vai dar tudo certo, qualquer coisa, a gente põe uns álcool em gel nas mesas e tal. E aí acabou que veio, né, os decretos mesmo, impossibilitando todos os tipos de evento. E aí esse cliente foi o primeiro, né, o primeiro adiamento. E aí começou a pipocar. Eu acho assim, de 18 de março até 18 de abril, acho que foi a bomba, assim. A gente tava caindo faca e a gente desviando das facas para não acertar na gente, né? Mas, assim, hoje a gente tá mais tranquilo. Assim, nosso trabalho acaba que aumentou, né? Porque todos os reagendamentos, toda essa coisa
a administração dessas novas datas, novos contratos, adendos, cancelamento ou não cancela, isso tudo passa pela gente, né? Então a gente já teve noivos que já fizeram o segundo reagendamento, porque também, assim, lá em março a gente estava, porque no Japão começou em dezembro, então dezembro, janeiro, fevereiro, março, 3 meses, 3 meses. Aí, então lá para julho, agosto, já vamos estar fazendo os eventos lindos, maravilhosos, e muita gente remarcou para setembro, para outubro, para novembro, para dezembro. E agora as pessoas de agosto e setembro já marcaram de novo para o ano que vem. E o medo delas é ter que remarcar novamente, né? Porque a gente não... Assim, infelizmente, Carlinha, a gente não tem uma noção de quando vai voltar, sabe? Porque, assim, o que eu falo é que eu trabalho com aglomeração. E não é qualquer tipo de evento, sabe? Eu faço muito mais evento social. Aqui já saiu um protocolo de retomada para alguns eventos empresariais, que eu acho super ok de acontecer do jeito que eles estão fazendo. Comedição de temperatura, as cadeiras, né, espaçadas, ou então até alugar um local ao ar livre, para fazer esses eventos empresariais, não tem problema nenhum. Agora, evento social, que é casamento, aniversário, bodas, é muito difícil. Se eu for pensar, eu quero casar, você vai querer casar, chegar lá, ninguém poder te abraçar, ninguém poder te felicitar. Então, assim, é mais complicado, assim, eu acho, né? E tudo vem de uma expectativa muito grande. Todo mundo fica perguntando pra gente, a gente também não tem muito o que falar, porque a gente depende do governo, né? A gente depende da prefeitura autorizar, a gente depende de alguém falar, olha, vai autorizar, mas vai ter que ser assim. E tipo, o governo mesmo, assim, nada se falou da área de eventos, de turismo, né? Então a gente ficou muito excluídos mesmo nessa pandemia, assim. Então tiveram alguns movimentos para a gente ser visto mesmo, sabe? Porque, assim, querendo ou não, a gente fala de casamento, isso aí é coisa supérflua, não precisa fazer agora, enfim, mas é um mercado que gira milhões, né, no Brasil inteiro. Então não é só uma coisinha, ali dentro tem muita gente que vive disso, e assim, querendo ou não, eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu consigo estar em casa, né, eu tenho alguma reserva aqui que eu consigo sobreviver nesse tempo. Mas tem muita gente que depende daquele trabalho ali de final de semana para sobreviver, entendeu? Para pôr comida dentro de casa. Então, realmente, assim, você vê que é um segmento que ninguém vê, né? E saiu agora, a gente está sempre ligado aqui nas reportagens, aí saiu uma expectativa, né? Expectativa não, como é que fala? Uma reportagem falando quais foram o mercado que mais perdeu, né? Nessa pandemia, e lá tá, os dois que mais sofreram, né? Foi o turismo e a área de eventos. Você pensa assim, BH ainda a gente fala, né? BH é uma rocinha. Mas você vê São Paulo, velho, tem evento em São Paulo de segunda a segunda, de 7 da manhã à meia-noite. Então, assim, imagina o tanto de gente que trabalha nisso, né? Então, é uma área que é esquecida, mas que gera muito, muito dinheiro aí para o Brasil, né? Eu acredito que foi um acordol para todo mundo, nesse sentido de a gente descobrir muita coisa que a gente não sabia, né? Essa questão dos eventos, essa questão de saneamento básico, que é tudo que a gente sabe, entre muitas aspas, mas a gente não vê,
com outras aspas de novo. E aí, quando inunda, vem tudo pra tona, tira toda aquela lama de baixo do rio e sobe toda a sujeira. Então, por mais que a gente esteja sofrendo, vendo uma parte boa, entre muitas aspas, porque eu odeio falar em parte boa numa pandemia, mas assim, escancaramos, então não podemos mais dizer que a gente não sabia, né? E tu falou ali de movimento, o que vocês fizeram para ser notados, Carol, que tu comentou? Então, teve uma ação que foi até mundial. Algumas empresas de eventos na Alemanha, Londres, tudo fizeram, pegaram alguns monumentos, né, turísticos e acenderam de vermelho, tá igual aí, pra mim aqui tá vermelhinho aí pra você. Seu quarto aí, não sei onde você tá. É rosa. E aí eles colocaram algumas luzes vermelhas para mostrar mesmo que o mercado de evento pede socorro, né? Nos veem, por favor, né? Olhem pra gente. A gente não queria, a ação não é para voltar a fazer evento, né? Porque a gente sabe que a gente foi o primeiro a sair e vai ser o último a voltar. Isso aí é muito claro para todo mundo, entendeu? Só que assim, a gente precisa ser visto, a gente precisa ter um protocolo de retomada. Quando vai ser essa retomada? É só quando a vacina sair? É quando o número de mortos descer para quanto? É quando a infecção for para quanto? Sabe? É uma coisa assim que a gente fica sem saber, né? Sem saber se a gente vai voltar esse ano, se não vai, se é só ano que vem. E as pessoas ficam nos perguntando e a gente não tem resposta. Então é um movimento mais para as pessoas nos verem, né? Algumas pessoas criticaram, falando que a gente era doido, querendo voltar a evento, mas as pessoas não entenderam, né? Mas foi isso, a gente pegou várias casas de eventos, casas de show aqui de BH, e com as luzes mesmo que eles já têm lá, né, na casa, eles só mudaram, que tem aquela gelatina, só mudaram a gelatina, colocaram o vermelho, e foi um ato, assim, de um protesto, sem ser protesto, né, só pra gente ser visto mesmo. Eu ouvi ontem até uma entrevista do pessoal os diretores de cinema comentando em São Paulo, que eles estavam autorizados pelo governo, pelo estado, parece, a voltar 4 semanas depois de 4 semanas seguidas de bandeira amarela. Sim. E aí, quando tiveram as 4 semanas, eles já estavam se organizando para voltar e a prefeitura não deixou. Sim. Então, era exatamente a questão levantada por todo mundo a gente entende que temos que parar, a gente entende que seremos os últimos a voltar, mas a gente quer um respaldo, a gente quer uma atenção, a gente quer respostas, a gente quer... Eu sei que é difícil ter uma previsão, porque a gente não tem vacina, tudo, mas a gente quer que alguém nos responda. Tipo, vocês só vão fora depois de vacina, não me encham mais o saco, por exemplo. Isso. Ou não, vocês só vão voltar quando tiver 1 mês na cidade de bandeira, sei lá, amarela. Mas... porque, várias pessoas fazem protocolo de retomada. Então, tem movimentos aqui que fizeram alguns protocolos de retomada. Gente, mas ok, iniciativa bacana, mas a gente precisa de um retorno do governo, da prefeitura. Porque a gente não pode pegar qualquer protocolo e voltar. A gente tem que ser... tem que ter um respaldo ali de alguém que falou, agora sim, agora vocês podem ir. Porque já saiu aqui que a gente só voltaria depois que a pandemia acabasse, né? Então, nunca mais, né? Porque não acaba assim, né? Já saiu que a gente já estava liberado agora, final de setembro, para fazer eventos de 300 pessoas. Então, assim, cada hora sai uma coisa. Então, aí, tanto a gente quanto os clientes, eles ficam, e aí, agora? Saiu isso aqui, e aí a gente tem que ficar. Isso aqui é verdade, isso aqui é fake news, isso aqui, onde você tirou isso?
Aí tem que ficar pesquisando também as coisas, né? E a gente tem um grupo de vários produtores de eventos que a gente conversa todos os dias. Então, assim, nesse grupo acaba vindo coisas mais claras, né? Que a gente pode confiar, que a gente pode ver que é certo. E a gente passa isso para alguns clientes, né? Para eles ficarem um pouco mais tranquilos, mas que também não tem, né? Essa coisa, assim, de ficar muito tranquilo. A gente tem que aguardar. Mesmo porque nem o povo, né? O Carlinha, nem governo sabe, nem prefeitura sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Esse é o problema. Ninguém abraça essa causa, né? Todo mundo joga no colo do próximo, né? O que está acontecendo aqui é muito engraçado. Eu até comentei esses dias, eu fiz aniversário, no dia seguinte confirmou 100 mil mortes no Brasil. Como é que eu comemoro, né? Como é que eu comemoro um aniversário assim, pensando em 100 mil famílias que, cara, estão destroçadas por falta de responsabilidade governamental, sabe? Então, tá sendo um ano muito complicado, assim. E como é que estão essas pessoas que tinham um casamento marcado, Carol? Elas estavam mais nervosas antes? Elas continuam ansiosas o tempo inteiro? Elas aceitaram a situação? Como é que tá? Foi bem difícil, assim, né? No início, muita gente desesperada. Como é que vai fazer? Se vai perder o dinheiro? Se vai conseguir casar o ano que vem? Quando que vai voltar? Essas coisas. Eu acho que no início foi muito mais desesperador, assim. E as pessoas que tiveram que remarcar novamente agora, eu acho que elas estavam mais calmas, assim. É lógico que todo reagendamento é uma frustração, né? Todo o não acontecimento é uma frustração, mas o segundo eu acho que já foi mais tranquilo do que o primeiro, assim. E acaba que ninguém viveu isso e tá todo mundo sem saber o que fazer, né? Então, assim, é uma coisa nova pra gente, é uma coisa nova pros noivos. Então, todo mundo teve que se adaptar. E o que acontece? Às vezes, os clientes acham que a gente está querendo tirar proveito. Mas eles também têm que ver o lado da empresa. A empresa também tem que sobreviver para o ano que vem fazer o evento dele, né? Então, assim, o que a gente tentou com todos os fornecedores e todos os clientes foi conversar, entrar num acordo para, de preferência, continuar os pagamentos do jeito que estava combinado antes, né? Porque, por exemplo, sei lá, se eu estava com caixa até dezembro para receber tanto, se eu tinha 40 eventos esse ano, se 40 eventos não me pagam esse ano, deixam para me pagar o ano que vem, aí eu tenho que fechar escritório, eu tenho que, né, acabar com toda uma estrutura para poder voltar com essa estrutura só o ano que vem, quando eu voltar a receber, né? E acaba que, assim, adiou os eventos, adiou, mas meu aluguel tem que pagar todo mês, meu condomínio todo mês, a energia do escritório todo mês. Eu tô falando escritório, não tô falando de casa, não. Então, assim, tem um custo, né, por trás de tudo isso, assim, e a gente tem que manter isso mesmo não estando em casa, assim. Então foi acordado entre todos os fornecedores e os clientes. Alguns tiveram mesmo que passar para o ano que vem, porque tinha valores muito altos e tal, e tem esse medo, né, esse receio também da pessoa não conseguir estar viva, né, a empresa estar viva para realizar o evento ano que vem. Então foi tudo muito conversado e organizado. Acabou chuva de lives com advogados para a gente entender o que é, o que não é direito, o que é, o que não é dever, né? Porque a gente não sabe, tá? Pandemia, vou ter que adiar, aí eu não vou cobrar nada, aí o ano que vem, para eu chamar as meninas para trabalhar comigo, não é o mesmo preço desse ano. A gasolina no ano que vem com certeza vai estar mais cara,
a energia o ano que vem, com certeza, mais cara, tudo mais caro. Aí o que ela me contratou em 2019 para fazer 2020, agora está mudando para 2021. Então, assim, é uma bola, vai vindo uma bola de neve, né? E, assim, evento, a gente é escasso, né? Tipo, eu faço 2 eventos por data. Então, por exemplo, se eu tinha 40 eventos esse ano, tá indo pro ano que vem uns 35. E a gente tem 54 finais de semana. Pobre então, Carol, tipo não vai assim, sobrar nada. Não, e outra, aí eu preciso vender também. Eu preciso vender as datas para eu poder continuar meu giro da empresa, né? Então, assim, os 35 vão pro ano que vem, eu já tinha gente pro ano que vem e eu ainda tenho que fechar gente pro ano que vem. Entendeu? Então, assim, eu falei com os meus sócios, falei, ó, esse ano não tá dando para descansar não, mas fica em casa, relaxa, deu 18 horas, fala com o cliente que amanhã resolve e descansa, porque o ano que vem não tem respiração. É assim, de um evento para o outro e vambora. E outra coisa, ano que vem não pode quebrar nada, não pode adoecer, não pode ter uma dor de garganta, uma gripe, não pode ter nada o ano que vem. Nem filho. Né? Porque, não, ainda mais filho. Pelo amor de Deus. Ô, Carol, e aí eu te pergunto se já teve casal nessa quarentena que desistiu de casar por causa da convivência. Quase. Ai. Porque a gente pensou nisso, né? A gente falou, agora tá todo mundo... Tipo, se não moravam juntos antes, agora vai começar a morar, porque já estava tudo programado, né? Para mudar, o apartamento pronto e tal. Então, muitos casaram no civil ou fizeram uma cerimônia pequena, né? Com os pais. Assim, quem é muito religioso arrumou um jeito de ir na igreja e fazer. Mas nessas cerimônias, assim, tanto do civil quanto do religioso, assim, só os pais, irmãos no máximo, e depois faziam um jantar, um almoço entre eles, assim, né? Só para também não passar em branco. E aí todo mundo morando junto, né? E a gente falou, gente, daqui a pouco o povo vai querer cancelar porque já não tá dando conta de um com o outro. Eu falei, não, gente, vamos segurar na mão de Deus e vamos embora. Isso aí. E aí eu queria te perguntar, porque às vezes a gente tá de fora e a gente não entende, né? Mas, tipo, quanto tempo antes o pessoal geralmente começa a programar o casamento? Pra gente entender até que ponto chegou agora, vamos supor. Quem iria fazer o casamento esse ano começou a falar com vocês quando? Ano passado? No ano passado. A gente Tipo... a gente tem um contrato de fevereiro do ano passado, de março. Então, assim, antigamente era muito... Antigamente parece que é 1902, mas amiga, faz né? uns 10 anos que a gente tá na quarentena já. Tô falando assim, antigamente, uns 4, 5 anos atrás, os noivos vinham muito antes, tipo 18 meses antes, 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, assim. Depois mudou muito, veio aquela crise também em 2018, 2017. Aí aquela crise também deu uma diminuída. Aí começaram 8 meses, 6 meses e tal, beleza. A gente fala que 12 meses, né, 1 ano antes, é o ideal. Porque não é nem por conta de programação, de fazer o trabalho. Eu já tive noiva que precisou casar para mudar de país com um marido. A gente fez com 40 dias um casamento, com festa, banda, tudo. Então, assim, não é questão de não dar tempo. Dar tempo dá. O problema é um investimento muito alto e acaba que você tem que ter esse tempo para pagar. Então, assim, 1 ano você pagando, diluindo, é mais tranquilo, né? E para conseguir data, local, que e para você conseguir quer, data, né? Fornecedor que você queira, né? O que a gente fala muito é para você escolher e não ser escolhido.
Porque às vezes você quer aquele fornecedor, mas aquele fornecedor é super requisitado. E aí você tem que pegar a data dele antes de qualquer pessoa. Então tem essas coisas. Mas assim, 1 ano de antecedência tá de bom tamanho, assim, para começar os preparativos. Primeiro contrata a assessora e depois contrata o resto. A gente te ajuda a contratar o resto, entendeu? E Carol, agora com essa quarentena aí, eu vi que vocês até postaram casais que estão casando, só o casal e o padre, né? Uma nova moda, então. quarentena. Me conte essa revolução, o que vocês inventaram? Porque vocês tiveram que se reinventar de alguma forma, né? De alguma forma não, de todas as formas. Então, até por essa situação aí que eu te falei, né? Que a gente não vai ter data para vender, que a gente... Enfim, o que a gente pensou? A gente tem dias da semana que não são dias que geralmente as pessoas casam, né? Que é de domingo a quinta-feira. Por que não casar nesses dias, né? Você consegue fazer um mini wedding, um micro wedding, um elopement wedding nesses dias. E aí a gente consegue preencher esses dias que não são procurados com novos formatos de casamento, entendeu? E aí o que a gente fez? A gente fez um concurso lá na Uba Eventos, a gente inventou um concurso para a gente dar para um casal um elopement wedding, o elopement é só o casal, o celebrante, aí, né, foto, vídeo, essas coisas todas. E aí a gente pediu para eles enviarem a história de amor deles. A gente recebeu 100 histórias. Que lindo! Foi muito legal, assim, porque, na verdade, a gente sente falta, sabe, Carlinha? Eu não consigo te explicar, assim, o que acontece no dia, mas é uma energia que a gente recebe de todo mundo, sabe? Dos convidados, dos noivos. Você vendo aquele sonho concretizando, você vendo aquela nova família começando ali, sabe? A gente sai do evento com uma energia muito gostosa, assim. E a gente está sentindo muito falta disso, sabe? Isso também é o nosso respirar, assim, imagina, da profissão, 15 anos, né? fazendo e aí do nada parou. Imagina. Exatamente. Aí a gente falou, gente, vamos fazer alguma coisa, e os nossos clientes mesmo não querem fazer esse formato, eles querem mesmo a festa lá de 200, 300 pessoas, e ok, tá tudo certo, eles só tem que saber que eles vão ter que esperar, não tem problema nenhum, e a gente não quer forçar as pessoas a fazerem esse tipo de casamento para sempre, não, entendeu? É tipo assim, você quer casar mesmo, assim, não tem outra possibilidade, tem esse e esse formato. Então dá para fazer. Agora a pessoa também tem que, né, abrir mão de algumas coisas. Então a gente fez esse concurso, recebemos 100 histórias, foi muito legal porque a gente, né, conseguiu ter essa energia um pouco de novo, assim, lendo as histórias, escolhendo, vendo os casais se empenhando e tal. E aí dentro dessa a gente escolheu 3 histórias. Aí essas 3 histórias, eles fizeram um videozinho de 1 minuto que a gente postou lá no Instagram. E aí, das 3 histórias, quem tivesse mais curtida, a história mais, né, que todo mundo mais gostasse, ia ganhar o casamento. E aí, ficou lá no nosso Instagram 1 semana, todo mundo votando. Gente... Eu me sentia que aquele pessoal artista... Do BBB? Porque assim, eu não dava... não, artista, porque eu não dava conta de responder as mensagens entendi. que o povo deixava, sabe? Eu falei assim, agora eu sei como que artista... Por que artista não responde? Porque não dá conta. E tipo assim, era por dia 1000 mensagens, e os noivos respondendo, agradecendo. Tipo assim, pipocou o negócio. Foi muito legal. E aí os ganhadores tiveram quase 4.000 curtidas no videozinho deles, né? E o segundo lugar teve 3.000 e pouco também. Foi bem para a par, assim. E foi bem legal, assim. Aí agora a gente tá o casamento vai ser agora, terça-feira,
15 de setembro, daqui um mês, mais ou menos. E vai ser só os dois, celebrante. Vai ter o dia da noiva, tudo. E vai ser num lugar maravilhoso, em Ouro Preto, aqui perto de BH, com uma vista maravilhosa. Então, assim, a gente está tentando fazer outros formatos, outras maneiras de se fazer evento, né? E, assim, tudo tem um porquê, sabe? Eles não foram escolhidos, assim, ganhados, né? Por acaso, sabe? Eles têm uma energia, eles são pessoas de muita fé. Então, a gente está sendo, acho que, cuidados por eles também, assim. Toda reunião que a gente faz juntos, a gente sai de lá com aquela alegria, sabe? De você ver a alegria que eles estão de ter ganhado o casamento. Eles também iam casar em São Paulo agora, em setembro também. E aí eles foram lá para finalizar e ver como é que estava tudo. E o pessoal cancelou tudo com eles, porque foi decreto também que não ia poder fazer mais. Então, assim, eles já estavam pensando em ter um casamento. Mas se eles não tivessem ganhado, ele não ia ter nenhum, entendeu? Então, acho que nada é por acaso, né? E aí vai passar ao vivo ou vão gravar depois? A gente ainda está decidindo algumas coisas, assim, né? Depende de internet lá, se vai ser boa ou não. A gente está conversando aqui. Porque... De qualquer maneira, qualquer coisa a gente põe no celular mesmo e vai pelo celular. Eu ia dizer, porque, por exemplo, eu tô achando isso tudo muito incrível, assim. O meu primo, a esposa dele tá grávida, e aí ele chamou nós para uma live sábado de tarde no Instagram da esposa dele pra descobrir o sexo do nenê. Então, assim, você entra na minha festa, né? Pela live, tá todo mundo lá, ninguém faltou, vamos supor, né? Foi todo mundo, não tinha nem desculpa pra dizer não tava em casa, né? Porque... E aí, enfim, fizeram tudo ali, interagindo com as pessoas. Foi diferente, foi assustador, porque aí tu te dá conta do que ponto nós chegamos, né? Mas ao mesmo tempo foi o jeito deles conseguirem dividir isso com todos e... Melhor do que não ter nada é ter... Eu fiz o meu aniversário também, juntei algumas amigas aí da antiga, juntei todo mundo. No meu caso não deu muito certo, porque aí era um monte de gente falando ao mesmo tempo. Mas eu acendi minhas velas num pão de queijo, porque a gente tem a mania do pão de... Olha, tu vê, né? A gaúcha. É isso eu aí. sou a rainha do pão de queijo aqui, amiga. Eu que faço pão de queijo pra galera. Acho que é convivência com os mineirinhos. Pão de queijo maravilhoso. E então eu sempre faço o pão de queijo, daí esse ano eu fiz, gravei pra elas, acendi a vela no pão de queijo e elas cantaram parabéns online e assim, de alguma forma aquilo, eu entendo essa sensação que tu fala, porque de alguma forma não preencheu tudo, mas não passou em branco, né? E tá registrado. Isso. Né, exatamente. Então é as maneiras que a gente tá achando, né? Achei muito legal essa história do casamento, assim. Eu acho que talvez daqui por diante essa parte de tu colocar online ajude no sentido de vamos colocar a parentada que não pôde vir, vamos colocar os amigos que são de fora, sabe? A gente já fez muito, assim, porque a gente atende muito cliente que é de fora, assim, né? A noiva brasileira e o noivo estrangeiro, e aí acaba que muita gente de fora não consegue vir, aí fica uma tia lá com o celular passando, mas era uma coisa assim mais amadora, né? Hoje em dia tem uma parafernália, assim, uma mesa gigante, cheia de equipamento para passar o negócio ao vivo e tal. Então, assim, eu acho que pode ser que isso, né, continue para frente, assim, com alguns eventos desse tipo. Mas, assim, eu acho que os eventos não vão acabar. Eu acho que na hora que realmente tudo voltar ao normal, que eu acho que não tem novo normal, o normal vai ser o mesmo de antigamente. Eu acho que todo mundo vai querer comemorar, então vai ser assim...
Por mais que agora tá todo mundo cabisbaixa, não quer fazer nada, tá, sabe? E já tem estudos mesmo que falam, né, que depois da gripe espanhola, depois das guerras, teve... Vamos falar de surto, né? Tô falando de pandemia. Teve surto de casamentos, surto de comemorações. Então, assim, eu acho que não vai morrer, entendeu? Vai voltar, vai demorar um pouco, mas vai voltar. E as pessoas estão com as comemorações acumuladas, né? Então elas têm que comemorar 2 vezes, no mínimo, né? Porque... exatamente. Eu acho assim, quem em 2021, eu acho que até esses casais que adiaram, na hora que chegar o casamento, eu acho que vai ser assim... O ano que vem é hora extra em todos os casamentos. Vai ser 24 horas, não 12. Eles não vão querer ir embora, não vão querer parar e a gente vai falar com eles. E eu quero te perguntar o que tu tá achando desses casamentos drive-in que tá tendo aí, teve em Curitiba, tá tendo em São Paulo, viu? Saiu no Fantástico. Ontem passou no Fantástico, eu acho, tipo assim, quem acha que funciona para ele, ok, eu só não acho que tem que fazer porque tá na moda, porque de novo, né, entre aspas, o novo normal, mas tem muita gente que não se adapta e não quer esse tipo de casamento. Tem algumas igrejas aqui, inclusive, fazendo alguns casamentos, mas é só para os pais e irmãos e não muita gente, e a obrigação é entrar de máscara. Então, assim, não existe não entrar de máscara. Então, você quer fazer seu casamento assim? Quero casar assim, não tem problema nenhum. Ok, ótimo, maravilhoso, nós vamos organizar para fazer. Agora, não acho que tem que fazer porque é modinha, entendeu? Mas eu acho que é super legal, é uma maneira divertida, né, diferente, das pessoas estarem com você comemorando e presenciando aquele momento, né, da formação ali da nova família. Acho super legal e super viável, né? Mas é essa coisa que eu falei. Aqui a gente é muito disso, não tem que ter nada. A gente é de uma filosofia que, assim, o casamento tem que ser a cara dos noivos, assim. Você chegar lá e falar, nossa, esse casamento é da Carlinha, entendeu? Sim, eu não preciso nem me preocupar, né? Porque essa parte já tá contratada, falta só o noivo, amiga. Pois é, nós duas, né? E agora na quarentena não tem como. Mais um ano de atraso aí, né? Porque esse ano também não vai conseguir noivo. Nem quero, porque daí assim, depois eu quero casar, não posso casar, não, vamos esperar então, né? E aí a gente já junta tudo, já conhece, já namora, já noiva, já casa tudo no mesmo ano ali. Exatamente. Não tem essa coisa de 9 anos noivar. Não. Depois dessa quarentena que a gente não sabe mais o amanhã. Exatamente. Não criamos expectativa. Criamos unicórnios, mas não expectativa. Ai, amiga. Bem isso. Que delícia conversar contigo. Eu amei. Foi bem gostoso. Adoro. Também. Eu vou... Fale. Muito sucesso no podcast. Tô ouvindo. Morro de rir das histórias. Fico lembrando de quando eu fui, né, pro navio, aí eu fico lembrando, assim, aquele fulano é do bar, então ele pode ter feito isso e tal, fico morrendo de rir. Bem legal. Ai, a gente fica feliz, a gente tá aprendendo, mas inclusive esse Drops que a gente tá gravando aqui é um formato legal também pra gente testar outros assuntos e... também envolver pessoas bacanas do nosso circuito, que o que a gente quer ali é contar histórias das pessoas que a gente ama, deixar registrado isso para a posteridade e dividir com os outros também, né? Porque podcast hoje é a nova rádio. Então, é verdade. Tá sendo muito legal. E eu vou deixar todas as redes da Oba
no nosso post, mas eu quero que tu passe uma mensagem final aí para quem quer casar, para quem quer fazer evento, para quem não tá em BH ou em Minas, que vocês são daí, mas mesmo assim pode entrar em contato com vocês. Uma palavra de esperança aí para quem quer comemorar quando isso tudo acabar. Então, lá no nosso Instagram a gente sempre dá muitas dicas, então assim, quem quiser seguir, independente de onde estiver, a gente faz casamento onde vocês quiserem, a gente tá indo. Se quiser ir lá pro Japão, nós vamos. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é o que eu falei assim com todos os nossos clientes, assim, né? Para não desistir desse sonho do casamento, para não desistir dessa ideia de comemoração, porque a gente sabe que isso aconteceu, está acontecendo, mas tudo tem um propósito na vida, assim, sabe? Então, eu acredito que a nova data vai ser maravilhosa, vai ser, às vezes, até melhor, né, do que seria antes. E é esse apoio mesmo, assim, precisando, a gente tá aqui para dar uma palavra amiga, para dar o ombro, mesmo distante, né? Porque a gente sabe que não tá sendo fácil, assim, para ninguém, assim, para os casais, principalmente porque é um sonho que às vezes muita gente tem anos, né, que tá sonhando com isso e de repente não pode acontecer. Então é isso, assim, não desistir dos sonhos e não desistir de comemorar. Espera um pouquinho que a gente vai comemorar algum momento. Ai, que delícia! Então tá, fica a dica que se alguém tiver alguma dúvida, manda uma DM. Pode chamar. Lá no Instagram da Oba. É muito legal, gente. Sigam mesmo. Mesmo que você já esteja casada, daqui a pouco quer comemorar alguma boda, alguma coisa, né? Isso aí. Então, qualquer dúvida, falem com a Carol e com as meninas. Qualquer dúvida também, comentem lá no nosso Instagram o que vocês acharam do episódio, se vocês ficaram com alguma dúvida sobre casamentos, quarentenas, eventos. A gente tá tentando aqui se atualizar. E muito obrigada, Carol. Obrigada a você. Muito bom falar com você. É demais, assim, Carol me conheceu novinha, me conheceu há 12 anos atrás. Baby, me conheceu inocente e... Éramos todas, é verdade. E nesses 12 anos Carol, conheci ela no meu primeiro intercâmbio lá, a gente trabalhou na Holanda, num grupo bem bacana, assim, que a gente conseguiu reunir de brasileiras que moravam perto e criamos um laço que olha, vai ser difícil, né? A gente sobreviveu já 12 anos, então elas acompanham toda a minha trajetória e eu a delas. São mulheres que me inspiram, são mulheres guerreiras, são mulheres vencedoras, são mulheres fortes e inspiradoras para mim, meus exemplos. E eu tô emocionada aqui. E porque eu quero deixar gravado, e quando as meninas escutarem esse episódio também, elas saberem o quanto eu amo todas vocês e o quanto vocês mudaram a minha vida. E eu sou muito grata por abrirem o coração de vocês para mim naquele momento e compartilharem comigo até hoje todas as minhas conquistas, as minhas dificuldades. Nós somos um grupo de apoio, né, Carol? Sim. Nós somos uma rede de apoio. Nós somos... Mesmo longe, né? Uma tá mal, vai lá no grupo, não aconteceu isso. E aí é uma chuva de amor, assim, que a gente recebe. Tem gente que eu não vejo desde aquela época. E não precisa. E é muito engraçado, porque, por exemplo, não sei quem eu vejo há mais tempo, assim. Mas na hora que encontra é a mesma coisa, assim, parece que a gente pegou a bicicleta e foi ali pra Blaricum, pra Hausen. E é isso, né? Somos gratas. Muito bom ter vocês como amigas. Exatamente, somos todas gratas e é uma rede de muito amor. É isso aí. Que você fique bem, que os nossos
noivos, já chamo de nossos, né? Porque é que depois que eu conversei contigo, eu abracei essa causa de uma forma muito maior. Porque é muito engraçado, é isso que eu quero que as pessoas escutem, né, Carol? Que às vezes a gente não tem noção até a gente parar um segundinho, ouvir a história de alguém e pensar, poxa, é verdade, eu nunca tinha pensado. Não pensei nisso, né? Desse lado, eu já tô com meu coração apertado com eles, querendo acompanhar cada casamento e dizer que vai ficar tudo bem, sabe? Então, muito legal compartilhar isso contigo. E vamos acompanhando aí esses causos do amor nessa quarentena. E vai passar, gente. Parece que não vai mais, mas uma hora... Mas vai. Vamos sim. E é isso, eu sei que tem dias difíceis, dias péssimos e dias ok, que maravilhosos, ainda não vi, não. Mas é tentar passar com leveza, né? Tentar conversar sobre o assunto com mais leveza, igual a gente conversou aqui, né? Tentar não desesperar, não surtar, enfim, respirar, né? Respira e não pira. E qualquer coisa a gente tá aqui pra ajudar vocês a respirar. Isso aí. Fique bem, beijo, minha amiga. Você também se cuida. Beijo. Halvanhal. Fique Halvanhal.